Controle de epidemias no Brasil, por Driele Santana, Giovana Bandeira, Júlia Ferreira e Rafaela Dantas. Bom dia, meu nome é Giovana e nesse trabalho nós iremos falar sobre o controle de epidemias no Brasil e um breve resumo sobre cada uma. O seminário foi dividido em 2 tópicos: quais foram as epidemias que atingiram o Brasil e como elas foram combatidas. Febre amarela. A febre amarela foi o maior problema de saúde pública do país desde meados do século XIX até quase os meados do século XX. O vírus responsável pela doença ainda circula por seus hospedeiros animais e humanos no interior a bate-porta das grandes e populosas cidades do litoral, ainda infestadas por seu vetor/hospedeiro intermediário urbano, o Aedes aegypti. Mas a doença não irrompe nesses cenários hoje dominados pela dengue, que compartilha com a febre amarela o mesmo vetor. Trata-se de um enigma que a ciência não consegue desvendar. Como foi combatida? O governo do Império montou as primeiras repartições do Brasil dedicadas a cuidar da saúde pública de uma forma mais abrangente. Oferecendo socorros públicos, o governo aliviava os sofrimentos dos doentes e até evitava que parte deles morressem. No entanto, não conseguia impedir a repetição das epidemias de febre amarela ano após ano. As medidas de prevenção eram muito pouco eficazes, não por incompetência, mas sim pelas limitações científicas da época. Não se sabia qual era o agente causador da doença, nem como as pessoas se infectavam. Muitos anos depois, no fim do século XIX, se descobriria que a febre amarela era transmitida pelos mosquitos, posteriormente batizado de Aedes aegypti, o mesmo que espalha a dengue. E mais tarde se saberia que a febre amarela era provocada por um vírus. A situação no Brasil só mudaria no início do século XX, já na República, quando o médico Oswaldo Cruz, nomeado pelo governo para comandar a Diretoria-Geral de Saúde Pública, se dedicou a combater o mosquito Aedes aegypti. Em 1909, como resultado, o Rio de Janeiro foi finalmente considerado livre da febre amarela. A descoberta da vacina em 1937 abriu uma nova frente de batalha. No Brasil, a última epidemia ocorreu em 1942. Bom dia, meu nome é Direle e eu irei falar sobre a varíola. A varíola é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus da varíola, um octopusvírus. Provoca morte de até 30%. A infecção natural foi erradicada. A preocupação principal quanto às epidemias é o bioterrorismo. Sintomas constitucionais intensos e exantema com pústulas características se desenvolvem. O tratamento costuma ser de suporte e potencialmente com antivírus. A prevenção envolve a vacina que, por causa de seus riscos, é realizada de forma seletiva. Agora eu irei falar sobre como a varíola foi tratada. No período colonial, existiram ações de saúde pública para combater a doença, mas a chegada da corte no Brasil em 1808 proporcionou importantes mudanças nas instâncias sociopolíticas, econômicas e sanitárias do país. Quando a doença ainda corria no planeta, nenhum tratamento era efetivo. O tratamento indicado tentava amenizar a coceira e a dor causada pelas lesões. Era, portanto, exclusivamente sintomático e não curativo. A taxa de sobrevivência estava diretamente ligada ao tipo de varíola adquirida. A letalidade podia chegar a 30%. A vacina contra a varíola foi a responsável por erradicar a doença do planeta, pondo fim em anos de mortes e sequelas irreversíveis. A vacina contra a varíola foi criada por Edward Jenner, um médico da Inglaterra. A seguir, eu irei falar sobre a peste bubônica. A peste negra é como ficou conhecida o surto de peste bubônica que atingiu todo o continente europeu no período de 1347 a 1353.
Acredita-se que essa doença tenha surgido na Ásia Central, sendo levada por comerciantes genovenses que estavam na região da Crimeia. Por conta de sua expansão em um grande território, ela foi considerada uma pandemia. Os relatos daqueles que viveram no período da peste contam sobre a quantidade de mortes que sucumbiam a essa doença e o desespero das pessoas que fugiam ou isolavam-se como forma de garantir a sua sobrevivência. Acredita-se que esse surto possa ter causado a morte de até 50 milhões de pessoas. Agora falarei de como a peste bubônica foi tratada. A peste bubônica ficou conhecida por devastar a Europa no período da Idade Média. Nos séculos seguintes, houve diferentes surtos da doença, que reapareceu de forma grave nos últimos séculos. A situação deixou em alerta o governo do Brasil, que decidiu isolar os navios vindos do porto para evitar o contato e a disseminação da doença, assim como encomendar a fabricação do soro antipestoso, que havia sido desenvolvido alguns anos antes por Alexandre Yasmin, Albert Calmette, Emily Rox e Ahmed Borrell. Há institutos na França e na Itália. Apesar da solicitação, o soro não foi fornecido em grandes quantidades, pois havia uma demanda alta que precisava ser suprida, principalmente em Portugal. Com o objetivo de controlar de forma mais eficaz o surto, o Instituto Butantan começou a produzir o soro antipestoso, considerado pelo Instituto Pasteur de Paris a grande arma para vencer a peste bubônica. A situação só mudaria no ano seguinte, quando o Instituto Butantan começou a produzir a vacina antipestosa, seguindo a técnica criada pelo italiano Camillo Terni, do Instituto de Messina, a partir da vacina desenvolvida pelo médico russo Waldemar Raukhn. Bom dia, eu sou a Rafaela e eu vou falar sobre a dengue. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus que pertence à família Flaviridae, do gênero Flavivírus. O vírus da dengue apresenta 4 sorotipos, em geral denominados dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Esses também são classificados como arbovírus, ou seja, normalmente transmitidos por mosquitos. No Brasil, o vírus da dengue são transmitidos pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, quando também infectada pelo vírus, e pode causar tanto a manifestação clássica da doença quanto a forma considerada hemorrágica. Agora eu vou falar sobre como foi um pouco da dengue no Brasil. No Brasil, chegou no período colonial com as embarcações que transportavam escravos, já que os ovos do mosquito podem resistir por até 1 ano, mesmo sem contato com a água. Em 1850, ocorria a primeira epidemia de febre amarela no país, atingindo cerca de 1/3 dos moradores do Rio de Janeiro. No início do século, Oswaldo Cruz lançava a campanha contra a febre amarela. Estruturada em moldes militares, seu alvo central era o Aedes aegypti. Enfrentou a oposição popular, mas sua persistência trouxe resultados. Nos 2 primeiros meses de 1907, apenas 2 pessoas morriam de febre amarela. Contudo, como o mosquito não chegou a controlado em todo o país, logo voltou a se difundir, provocando nova epidemia na década de 20. Em 1955, uma grande campanha realizada pela Organização Pan-Americana da Saúde erradicou o Aedes aegypti no Brasil e de diversos outros países americanos. No entanto, o mosquito permaneceu presente em várias áreas do continente, voltando a espalhar-se. No final da década de 70, o Brasil novamente contava com a presença do vetor em suas principais cidades. Atualmente, a erradicação do Aedes aegypti é considerada praticamente impossível, devido ao crescimento da população e à ocupação desordenada e falta de infraestrutura dos grandes centros urbanos. Isso se agrava pela intensa utilização de materiais
não biodegradáveis, como recipientes descartáveis de plástico e vidro. Assim, o máximo que se pode fazer é controlar a presença do mosquito, ou seja, evitar os locais de proliferação do mosquito e combater os seus focos de ação, evitando locais com água parada. Zika vírus. A doença causada pelo vírus Zika é transmitida por mosquitos do gênero Aedes, causada pelos vírus da Zika, e tem como principais sintomas febre baixa, erupções cutâneas, principalmente externa, dor de cabeça, dor nas articulações, dor muscular, mal-estar geral e conjuntivite, que aparece entre 2 a 7 dias após a picada do mosquito vetor. Uma em cada 4 pessoas infectadas pode desenvolver sintomas, mas naquela afetada, a doença costuma ser leve. O quadro clínico é muitas vezes semelhante ao da dengue, que é transmitido pelo mesmo gênero de mosquito. Agora eu vou falar um pouco sobre como foi erradicada o Zika vírus. A presença contra o Zika vírus foi similar à prevenção contra o vírus da dengue, já que ambas possuem o mesmo transmissor. Devido a isso, já se era evidente que, como foi dito anteriormente, a erradicação do Aedes aegypti é considerada praticamente impossível. Então foram criadas várias estratégias e campanhas para evitar a proliferação. Poliomielite. A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, chamado poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas, e pode ou não provocar paralisia. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. Com o uso das vacinas, a poliomielite foi finalmente controlada, principalmente devido às campanhas de vacinação em massa. De um total de 1.280 casos de poliomielite em 1980, após as campanhas de vacinação em massa em 1981, passamos a um número de 122 casos. Na metade dos anos 80, porém, tivemos a última epidemia de poliomielite no país, que teve sua expressão máxima nos estados do Nordeste. O último isolamento no Brasil foram em 1989, e desde então, não tivemos mais casos de poliomielite selvagem no país. Meningite. Uma doença misteriosa estava matando bebês com menos de 1 ano no município do Cantagalo, que fica no interior do estado do Rio. Isso em meados de 1971. De acordo com a edição do Globo de 2 de agosto daquele ano, em 6 semanas, o mal havia causado óbito em ao menos 10 crianças, instalando o luto e o medo na pequena cidade, então com 5.000 habitantes. Na década de 70, em épocas de ditadura militar, os militares proibiram a divulgação de informações sobre os casos de meningite, tentando esconder a epidemia da população. No município de Cantagalo, o médico encarregado pelo hospital local não sabia diagnosticar a enfermidade, embora estivesse tratando os pacientes com medicamentos usados contra a meningite. Aquela era, de fato, o estágio inicial da maior epidemia de meningite na história do país. O problema se agravaria muito, impulsionado pela falta de conhecimento da população, já que a ditadura militar censurava as informações sobre as crises sanitárias. A epidemia começou em Santo Amaro, na Grande São Paulo, e teve um início indicioso até explodir, causando 2.500 mortes na capital paulistana, isso já em 1974. Mesmo com a incidência de casos saltando a cada ano e com a mortalidade oscilando de 12% a 14% dos doentes, o regime militar escondia os números da população e negava a existência de epidemia. Para calar jornais, rádios e TVs,
o governo se valia do Decreto-Lei 1077, de 26 de janeiro de 1970, que estabeleceu a censura prévia aos veículos de comunicação. Médicos e sanitaristas não podiam dar entrevistas, só a partir de 1974, quando a doença já graçava em áreas centrais de São Paulo e não havia mais como negar a situação. Com hospitais em colapsos, os generais começaram a reconhecer o problema. De acordo com os pesquisadores, o Brasil vivia a ilusão do milagre econômico. Com o crescimento do PIB, os militares temiam um prejuízo à imagem do mercado global. No caso de reconhecer a epidemia de uma doença já qual existia vacina, médicos e sanitaristas foram proibidos de falar sobre o assunto, que foi considerado questão de segurança nacional. Sem o conhecimento do surto, a população não sabia o que fazer. As famílias demoravam para levar as crianças aos hospitais. Além disso, como nem os médicos estavam informados, muitos não consideravam a meningite no primeiro exame do paciente. Com a curva de casos em ascensão sobre as áreas centrais do Sudeste e em Brasília, não havia mais como impedir o fluxo de informação. Em março de 1974, o presidente Linha Dura deu lugar ao mais moderado Ernesto Geisel. Ainda houve muita resistência do governo, mas sob a pressão da mídia e da própria epidemia, algumas autoridades começaram a reconhecer o problema publicamente. Foi criada a Comissão Nacional de Controle de Meningite, que importou milhões de doses de vacinas. Aulas foram suspensas, as escolas de São Paulo abrigaram hospitais de campanhas. 3 anos após o início da crise, as medidas adequadas começaram a ser tomadas. Quais são as diferenças sobre surto, epidemia, endemia e pandemia? Bom, para a gente entender essas diferenças, primeiro a gente precisa entender que elas estão dentro das classificações epidemiológicas. Essa diferença entre os nomes técnicos é para classificar o status epidemiológico de uma doença, e o uso desses termos tem relação direta com o alcance e a regularidade de uma enfermidade na população. Então, vamos entender um pouco melhor. O que seria uma epidemia? Uma epidemia é quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global. Ou seja, o problema se espalha acima do esperado, sem uma delimitação geográfica específica. Neste caso, a doença se faz presente em diversos locais ou comunidades, para além daquele em que foram inicialmente identificados. As epidemias podem ser em níveis municipais, estadual e nacional. Para classificar uma doença como epidemia, deve-se avaliar o número de casos em relação à população. Qual o tamanho dessa população? O quão suscetível a essa doença ele é? Analisam-se também critérios técnicos relacionados em uma região que os casos ocorrem, bem como o período em que se iniciaram. Vale-se destacar que doenças sazonais não consideradas epidemias. Apesar de registrarem aumentos de casos todos os anos em uma determinada época ou estação. Um exemplo, em dezembro de 2021, aconteceu um aumento repentino e generalizado dos casos de gripe no Brasil. Na época, as autoridades de saúde do estado do Rio de Janeiro trataram a situação como uma epidemia no estado fluminense. E o que é uma pandemia? Bom, uma pandemia é a disseminação mundial de uma doença. Ela pode surgir quando um agente infeccioso se espalha ao redor do mundo e a maior parte das pessoas não são imunes a ele. Em uma escala de gravidade, a pandemia é o maior dos cenários, porque ela se estende a várias regiões do planeta. Mas isso não necessariamente significa que a situação é irreversível, ou que o agente da doença tenha um aumento
o seu poder de ameaça. O que muda são as medidas adotadas pelas autoridades no combate ao problema. O protocolo de ação deve ser respeitado não só pelos países afetados, mas também pelos que ainda não registraram casos da doença. É necessária uma abordagem integrada, com governos e sociedade trabalhando juntos na contenção dos agentes infecciosos. Um exemplo é que em junho de 2009, a OMS declarou a pandemia de gripe suína. À época, eram registrados os casos de doenças no mundo inteiro. E o que é uma endemia? A endemia se dá quando uma doença tem recorrência em uma região, mas sem aumentos significativos no número de casos. Ou seja, o problema se manifesta com frequência e segue um padrão relativamente estável que prevalece. Se houver alta incidência e persistência da doença, pode ainda ser chamada de hiperendemia. Algumas doenças endêmicas são consideradas sérios problemas de saúde do mundo e preocupam governantes, em especiais os que lideram países tropicais de baixa renda. É o caso da AIDS e da malária, que matam milhões de pessoas todos os anos. Outra questão importante sobre as doenças endêmicas é que elas podem se tornar epidêmicas se não controladas. Isso depende de vários fatores que vão desde mudanças nos agentes ou hospedeiros até a transformação do ambiente. O contrário também pode acontecer, como é o caso do novo coronavírus. Hoje, já existe a discussão e em alguns países já estão tornando a decisão de considerar a doença endêmica. Por um exemplo, a região norte do Brasil é considerada uma região de risco de malária. Por lá, é uma doença endêmica. O que é um surto? Um surto é o aumento repentino e inesperado de casos de uma doença em uma determinada região, comunidade ou estação do ano. O número de casos pode variar de acordo com o agente que causa a doença. Também é avaliado o tamanho e tipo de exposição anterior, quando se trata de uma doença conhecida. Geralmente, os surtos são causados por infecções transmitidas por pessoas, animais ou ambientes, produtos químicos e até mesmo materiais radioativos. Existem ainda os surtos de causas desconhecidas, como as populares viroses, por exemplo. Um exemplo é o surto de vírus Ebola, que são uma grande preocupação e constante em regiões tropicais da África subsaariana, desde 1976.